da quinta pergunta, ler um comentário aqui do Breno Altman, né? Um comentário pergunta do Breno, ele diz aqui, Lula, o PT e o conjunto da esquerda, né, esses grupos batiam até sangrar no Roberto Campos Neto, né, quando a taxa de juros estava em 12,25%. O que falar de Galípolo, com a taxa que agora está em 14,75%? Antes cabia crítica, agora cabe elogio? Tá aí o comentário que vai de encontro à nossa pergunta número 5 aqui, né? Por que o Copom decidiu subir a taxa Selic em meio ponto percentual, chegando aí a taxa que o Breno falou no seu comentário de 14,75%, a maior desde 2006? Quem começa respondendo essa pergunta é a Juliane Furno. Bom, eu acho, agradecendo aqui a questão do Breno, que essa contradição que o governo tem carregado é muito ruim, é pedagogicamente muito ruim para a sociedade. Quer dizer, não é que o Lula, em algumas vezes, questionou o Campos Neto, questionou o patamar da taxa básica de juros. O Lula empreendeu uma campanha, né, em alguns momentos, inclusive, solitária, de ataques ao Banco Central, né, de ataque ao Campos Neto e de proclamação, inclusive, né, a nível internacional, né, não foram poucos os eventos internacionais que ele se posicionou frontalmente com relação a esse tema. Dito isso, é pedagogicamente muito ruim, né, para o debate com a sociedade, que o governo tenha, né, por um lado, empreendido uma campanha, mobilizado entidades, inclusive, né, sindicatos de bancários, entidades do movimento sindical que fizeram protestos, né, na frente ali das reuniões do Copom, e que agora não só, né, haja um silêncio, mas haja, por outro lado, uma tentativa de justificativa do prosseguimento e, na verdade, de aprimoramento, né, no sentido, né, de uma política monetária mais restritiva. Eu acho que, enfim, deve ser muito tenso sentar numa cadeira de presidente do Banco Central, por isso eu não quero nem entrar nesse meandro, eu não acho que é o Galípolo, né, eu não acho que é a composição, a diretoria do banco, mas eu acho que tem algo particularmente ruim, que eu acho que é menos a administração da taxa básica de juros, que eu acho que ela poderia, por exemplo, né, ser melhor comunicada, ainda que eu discorde, né? Eu acho que frente ao tipo de inflação que o Brasil está vivenciando, e já os indícios de desaceleração da economia brasileira, que vem desde o último trimestre, que agora, inclusive, já respinga no mercado de trabalho, eu acho muito temerário e muito errôneo, na verdade, levar adiante essa política monetária tão restritiva, frente, inclusive, uma política fiscal que, em boa medida, também é restritiva. Mas eu acho que o argumento de que a economia brasileira precisa desse choque de juros, porque ela está demasiadamente aquecida, esse particularmente me incomoda. Então, eu acho que eu toleraria, eu seria um pouco mais complacente se a questão se apresentasse como uma questão ainda, né, presente lá nos manuais da ortodoxia econômica, que relaciona o nível de endividamento, com inflação, com taxa de juros, o próprio diferencial internacional de juros, né, que é algo que o Brasil, como parte da periferia capitalista, é prejudicado. Mas eu acho que quando os dirigentes do Banco Central vão a público, né, ou escrevem nas suas atas que a justificativa é de aquecimento, sobreaquecimento da economia brasileira, aí eu acho que é muito difícil de sustentar. Isso, particularmente, me incomoda. Então, eu discordo, né, do patamar da taxa básica de juros. Acho que a questão inflacionária tem muito mais a ver com a dinâmica cambial, que tem menos a ver com a atração de capital internacional por diferencial de juros, embora tenha, mas acho que o diferencial já foi ultrapassado, e me incomoda muito o discurso tão ortodoxo quanto de que o problema é a pressão no mercado de trabalho e uma economia, como a economia brasileira, que passou anos em semi-estagnação e que agora cresce a tímidos 2%, 3%, que isso geraria
impacto inflacionário. Esse tipo de discurso é difícil de carregar. Obrigado, Juliane. Passando a palavra para o professor Beluso. Aí, Juliane, eu concordo com o que você está dizendo, mas eu quero que tem que fazer uma hierarquia das causas. Um país que tem abertura financeira, que foi criada pelo Plano Real, e permite não só movimento de capitais spot, né? Mas também tem um sistema de... A B3, a Bolsa Brasileira, é a terceira maior bolsa de mercados futuros no mundo. Por que os mercados futuros existem? No caso do câmbio, porque você vai fazendo... vai montando expectativas a respeito de qual é um contrato entre dois protagonistas. Um, na verdade, aposta na subida da taxa, da desvalorização do câmbio, e outro aposta na valorização. Isso aí a gente precisa entender direito. Porque é o seguinte, o dinheiro hoje não é uma coisa assim que pode ser considerado nacional. E, além disso, ele tem formas. E os mercados futuros, na verdade, exprimem essas formas. Eu peço desculpa por ser tão incisivo, mas o fato é que é preciso olhar as condições em que a política monetária é executada, né? E isso vem de longe. Eu daria vários exemplos para vocês, históricos da história do Brasil, em que uma roleta, está dizendo aqui, não foi feito para se entender. Mas por que o mercado futuro? Por causa da incerteza. Então, os agentes que operam no mercado tentam rescindir essa incerteza ou diminuí-la, imaginando que estão tomando as decisões corretas. Mas o que está se apresentando é que cada vez mais isso aí pesa na definição da taxa de câmbio e da taxa de juros, né? Seria preciso fazer uma exposição sobre teoria monetária e as formas monetárias que estão surgindo, porque não estou dizendo que foi errado, Breno, não estou dizendo que foi errado criticar o Campos Neto. Eu estou dizendo que o problema é de outra natureza. É isso que eu estou dizendo. Não estou justificando a ação do meu coautor, o Gabriel. Não estou justificando. Estou dizendo que ele está submetido a essas condições. Eu acho muito engraçado que as pessoas se colocam na posição de dizer, se eu tivesse lá, eu faria diferente. Faria? Veja só qual é a correlação de forças que você tem dentro de uma economia capitalista de mercado financeira. Relação de forças. E, além disso, essa situação você tem uma hierarquia de fatores. Eu estou mencionando porque eu gosto de fazer análise sistêmica. Eu acho que os indivíduos são produtos de um sistema em que eles convivem, né? Eu gosto de fazer uma análise sistêmica e não sair por aí falando, não, está errado, está certo. Ninguém está dizendo que está certo a taxa de juros ser isso, mas é preciso explicar por que ela é assim, né? Porque depois as decisões todas são tomadas em função dela, né? As decisões financeiras e de posições no mercado, etc. Então, a gente tem que entender sistemicamente isso. É isso que eu estou querendo apresentar, só essa compreensão mais estrutural, mais da dinâmica dessa economia, né? Senão a gente vai ficar nesse rame-rame aí que não vai a lugar nenhum. Obrigado, professor. Bianca Waloski, precisava desse aumento de 0,5 ponto a mais na taxa Selic? Então, eu queria até começar fazendo um apanhado aqui do fato de que o Fed, né, ele manteve a taxa de juros norte-americanas no mesmo patamar, né, entre 4,25% e 4,5%. E veja, as taxas de juros norte-americanas, elas costumam ser, né, o balizador das demais taxas de juros no mundo. E, normalmente, se o Fed aumenta deles, quase todo mundo vai aumentar.
E assim como se eles mantêm, se mantém, né? Porque a ideia é que, como os títulos norte-americanos são, teoricamente, os mais seguros, então eles vão balizar o resto dos títulos aí ao redor do mundo. Aí o que eu quero dizer com isso é como fica ainda mais incompreensível a motivação, né? Ainda que se argumente de que é o aquecimento da economia, eu vou também pela linha da Juliane, do quão absurdo é isso, né? Porque, veja, o Brasil teve ganhos reais em relação ao salário mínimo e, com isso, aumentou a renda das pessoas, aumentou o valor dos benefícios pagos pelo INSS, por exemplo, questão de previdência, pensão e assim por diante. Mas a gente está falando de uma população muito vulnerável em questão de renda, uma população que, em sua maioria, ganha um salário que não é nem perto daquilo que, por exemplo, o DIEESE estipula como o que deveria ser um salário mínimo nesse país. Então, dizer que a economia está superaquecida e que, por isso, você precisa de uma taxa de juros para reduzir esse aquecimento é muito covarde, sabe? Primeiro porque essa taxa de juros não ataca exatamente os reais motivos, né, do que poderia estar ocasionando uma inflação, como a gente sempre coloca aqui na questão de aumento do dólar, e como o dólar aumentando, né, a valorização do dólar, ela tem uma influência em diversos produtos, né, diversas mercadorias que são a base de outras mercadorias. Então isso gera um aumento, né, gera uma inflação, questão dos combustíveis e assim por diante. Então, veja, esse argumento do superaquecimento da economia brasileira, ele chega a ser patético, sabe? Porque não toca nessa questão da vulnerabilidade da renda das pessoas e do fato de que esse mínimo aumento que a renda teve, que não é nem perto do aumento de renda que se teve lá no começo, nos primeiros governos Lula, representou. Então, assim, é meio que uma certa negação do que é necessário para a sociedade brasileira em questão de aumento de renda, sabe? Também um outro ponto que eu quero colocar é de como esses aumentos da taxa de juros, elas têm um impacto muito grande no gasto com a dívida pública, né? Então, tem-se um estudo do próprio Banco Central que para cada 1% de aumento na Selic, você tem um gasto com a dívida de pelo menos um aumento com o gasto de 55 bilhões, né? Então você veja, se por um lado aqui a gente estava debatendo, né, algumas questões atrás, né, o pagamento para quem foi roubado no INSS, que era de 6 bilhões, em uma canetada ali o Banco Central está fazendo mais ali 25 bilhões para quem, né, já é os maiores concentradores de renda desse país. Porque ainda tem mais, e aqui eu quero concluir, né, tem mais esse outro ponto. Quando você coloca... a gente tem que lembrar que os beneficiários, né, desses aumentos da taxa de juros dos títulos públicos fazem parte da concentração de renda nesse país. E a concentração de renda nesse país é uma coisa muito grave, né? Tem um efeito social muito dramático no desenvolvimento econômico do Brasil. Então, mais uma vez, né, necessidade não tinha mesmo, pelo menos na minha visão, de se fazer esse aumento novamente. Obrigado, Bianca. 2 comentários agora para encerrar o programa. O Caio Cavalcante mandou um superchat para a gente em cima do que a Bianca falou. Ele diz aqui, Bianca, o adjetivo não é covarde, é escravocrata. E o outro comentário é, na verdade, uma pergunta, mais uma pergunta do Breno Altman, dessa vez direcionada especialmente ao professor Beluso. Ele pergunta, professor, apenas quero entender por que Campos Neto e Galípolo deveriam ser tratados de forma diferente se eles operavam sob as mesmas condicionantes e aplicando as mesmas políticas. Professor, você tem a palavra aí. Breno, isso deveria nos ensinar que aos indivíduos, as pessoas não resolvem as coisas sozinhas. Elas estão submetidas a um sistema de relações. Eu insisto nisso porque vamos admitir que diante dessa... Vamos pegar o Boletim Focus. O Boletim Focus projeta a taxa de juros e de câmbio lá para frente, né? Eles não acertam uma, mas eles ficam insistindo. Então, a gente tem que olhar isso não do ponto de vista moralista, que eu não gosto nada, né? Porque isso é um atraso. Eu sou marxista e não gosto desse moralismo. Então, eu quero dizer a vocês que a gente tem que olhar
o funcionamento sistêmico da economia. E eu chamei a atenção para o fato de que a determinação é feita pelos mercados futuros e pelo movimento de capitais em relação à política monetária do país, que não tem moeda conversível. Não tem moeda conversível. Se você chegar no aeroporto de Frankfurt com uma nota de R$100 e tenta descontar no caixa, ele manda chamar a polícia para te prender, porque é uma falsificação. Então, a gente precisa ter claro essas coisas, senão a gente fica... Eu não estou querendo desculpar o Gabriel. Eu estou dizendo que ele está, na verdade, entregue a uma situação sistêmica, muito complicada. Vamos supor o seguinte, que esse regime de metas de inflação é uma coisa que está começando a ser contestada no mundo inteiro. Mas essa é a crença do pessoal do mercado financeiro e de todas as outras situações parecidas. Então, hoje em dia, é muita crítica na política de metas de inflação. Por exemplo, quando sobe o preço da energia, do petróleo, que se espalha por toda a economia, né? Se espalha. É um choque de oferta, não é? Não é isso, Juliane? Choque de oferta? É isso, Bianca? É um choque de oferta? E aí, a política de meta de inflação, que está, na verdade, no âmago dessa concepção, na política de metas de inflação, ela diz que é preciso que você suba a taxa de juros. Ora, isso é absurdo, porque você vai usar a taxa de juros para combater, mas é isso que eles pedem. É isso que eles pedem. O que o Breno falou? Ele está perguntando aqui, professor, se as condicionantes são imutáveis, como a situação do Santos Futebol Clube, que está na zona de rebaixamento no Brasileirão. Não, como eu sou palmeirense, eu não vou comentar a situação do Santos, porque nós estamos em primeiro lugar, né? Mas isso também é uma questão, digamos, do conjunto do esporte futebol, né? Então, isso se transfere, se muda, etc. Daqui a pouco vai ver que o Palmeiras vai cair para o último lugar, não sei. Já assisti tantas vezes. Isso que me deixa assim preocupado, sabe o que é? A gente tem que sair um pouco da questão dos indivíduos, que a gente está prestando homenagem à visão, digamos, deteriorada do iluminismo, do deteriorado do iluminismo. Então, eu acho que eu, por exemplo, tenho esse hábito de tratar as coisas sistemicamente, né? Vai ver que é um defeito que eu tenho, mas eu tenho essa mania, esse hábito. E se a próxima matéria que eu vou escrever na Carta Capital, deixa eu fazer propaganda, é também sobre isso. Eu e o Nathan Cachê.